Olá, eu sou o Lucas. Eu sou a Dádila. Eu sou o Wilson. Eu sou a Catarina. E eu sou a Mariane. E esse é o nosso podcast GeoInfo. O meu, o teu, o nosso podcast favorito de informações geográficas. Episódio de hoje, aerossóis. Ok, deixa eu contextualizar para vocês, porque eu sei que muitos devem estar se perguntando que raios são aerossóis. Na verdade, esse termo só tem apenas 101 anos e foi criado em 1920. E é essa palavra que dá nome às suspensões relativamente estáveis de partículas sólidas com as dimensões inferiores a 100. Suspensões essas que são quase sempre chamadas de aerocoloides. São partículas como poeiras, fumos, cinzas, nevoeiros e sprays. Além disso, as 4 principais propriedades que descrevem o sistema aerocoloidal são a deposição gravitacional negligenciável, os efeitos inerciais desprezíveis, os movimentos brownianos significativos devidos à agitação térmica das moléculas do gás e a elevada área superficial específica. E também são os aerossóis que estão entre os principais vetores da poluição e da radioatividade atmosférica, participando em diversos fenômenos naturais que incluem a formação das nuvens, o balanço radioativo da atmosfera, a visibilidade, as permutas entre os oceanos e a troposfera e as eventuais mudanças na camada de ozônio. Mas eles também atuam em numerosos domínios industriais, como as tecnologias de despoeiramento do ar e a climatização. O mais interessante é que quando esses aerossóis são produzidos em condições laboratoriais ou em dispositivos de geração especiais, eles podem ter propriedades uniformes que permitem uma investigação relativamente fácil, a partir dos métodos conhecidos que existem, né? E já no caso dos aerossóis naturais, elas são misturas de materiais resultantes de várias fontes que são heterogêneas na composição química e das propriedades físicas, o que torna ainda hoje muito difícil a caracterização. Agora, dando uma puxada aqui para o que a Mariane falou, ela deu uma contextualizada, vamos falar um pouco sobre a evolução desses aerossóis. Como foi que aconteceu? Quem foi que decidiu realmente começar a falar sobre essas partículas, né? Lá para o século XX aconteceu algo muito massa para a comunidade científica, que foi um avanço muito grande nos estudos das características físico-químicas dos aerossóis e seus efeitos ambientais. Mas essas deduções e pesquisas já surgiram há um tempinho. Que tal a gente voltar para uns séculos atrás? Alguns incêndios florestais, erupções vulcânicas ou até mesmo emanações associadas a fogos domésticos eram prejudiciais, até mesmo letais, em alguns lugares e momentos específicos da história. Mesmo antes do homem ele realmente se fixar em algum lugar e se organizar em comunidades fixas, odores provocados por resíduos de animais ou vegetais, por exemplo, já eram causa de protesto e discussão entre os grupos que eles andavam no geral. No entanto, o mais certo é que esses fenômenos, que aconteciam, esses fenômenos ambientais, fossem vistos como problemas de origem natural e só levassem ao deslocamento deles. Então, se eles estivessem incomodados, eles saíam do lugar que eles estavam e iam para outros. Porém, com o desenvolvimento da agricultura e a fixação do homem em um lugar específico, o que aconteceu é que algumas suas atividades passaram a produzir o quê? Isso mesmo, agressões ambientais. E essas agressões ambientais de fato repercutiam a nível social, então repercutiam na sua comunidade e na forma que eles viviam a vida. Para vocês terem noção, desde a Idade Média, várias doenças como miasmas ou qualquer problema respiratório já estava associado a frutos da composição atmosférica da época. Um exemplo perfeito para isso vem lá do Reino Unido, onde o consumo de carvão estava realmente bem generalizado, então assim, eles estavam usando bastante. E aí, como consequência disso, surgiram protestos contra o uso desse combustível. E sim, foram feitos muito mesmo. E olha que isso era entre o século XIII e XIV, viu? Essa situação se agravou tanto com o tempo, assim, de tantas formas, que lá para o século XIX, o parlamento inglês chegou a criar um comitê que tinha o objetivo somente de conseguir encontrar medidas para acabar com esse problema. Então, ela realmente teve uma influência muito grande, uma influência social muito grande, e que tiveram vários protestos, vários governos que paravam e pensavam assim, cara, essa poluição aqui, por que que esse combustível, por que que, por exemplo, o carvão, ele está gerando tanta polêmica, por que que está afetando na vida das pessoas, né?
O interesse científico para o estudo dos aerossóis em si, ele só foi surgir lá no século XVIII, no período do iluminismo, principalmente por esse período ter sido uma evolução de diversas camadas científicas no geral. Dessa forma, várias pesquisas surgiram para entender essencialmente sobre a origem dessa matéria particulada e as consequências que ela tinha para a atmosfera. Para vocês terem noção, foi elaborado até um método específico de análise somente para estabelecer as causas e a origem dos aerossóis, e que são usados até hoje. Então, realmente naquela época teve um avanço muito grande e esses estudos foram muito profundos. Também estudiosos como Kempf, ele agrupou várias fontes emissoras desses aerossóis em 6 categorias. Então, ele realmente fez análise de algumas delas, sendo a eletricidade, poeira de meteoritos, emissões gasosas terrestres, emissões vulcânicas, poeiras transportadas pelos ventos. Então, são categorias que realmente conseguem analisar várias formas e várias origens desses aerossóis. E, com o tempo, vários estudiosos também foram aprofundando seus estudos para compreender a causa deles, e diversas teorias foram formadas. Essas pesquisas, elas conseguiram, de fato, historicamente falando, avançar e entender como essas partículas funcionam, e trazendo raízes teóricas que realmente repercutem até hoje na nossa atualidade. Sendo muito importante, essa evolução é o que faz a gente estar discutindo sobre isso hoje. Bem, seguindo a fala bem elaborada da Catarina sobre a evolução de conceitos da antiguidade aos dias atuais, eu irei falar um pouco sobre as fontes primárias. As fontes primárias são emitidas por múltiplas fontes naturais ou antropogênicas, abrangendo os processos de combustão, as erupções vulcânicas, os fogos florestais, as emanações derivadas de certas atividades industriais e viárias, o, entre aspas, spray marinho e alguns materiais biológicos. Na tabela que está em amostra, mostra as estimativas mais recentes para a emissão anual de partículas de natureza primária. Em relação às fontes primárias, citarei alguns exemplos de onde localizar essas emissões, tanto de forma natural como de forma antropogênica. O primeiro exemplo são os aerosóis carbonosos. Presente nos aerosóis representa uma mistura de compostos inorgânicos, carbono orgânico e carbono negro. Este último também pode se chamar carbono elementar. Bem, os compostos de carbono negro e carbono orgânico constituem, em parte, produtos primários de origem antropogênica, representando, no seu conjunto, aquilo a que se chama de aerosol carbonoso ou carbonáceo. Uma fração do carbono orgânico é, no entanto, resultante da condensação de moléculas orgânicas sobre a superfície de partículas durante a permanência destas na atmosfera. Os CI, ou seja, os compostos inorgânicos, são fundamentalmente compostos primários de origem natural, embora seja possível que uma pequena percentagem seja formada por reações atmosféricas. As partículas de carbono negro são formadas por cadeias de átomos de carbono, apresentando uma estrutura microcristalina semelhante à da grafite. A capacidade de adsorção de poluentes gasosos pelos aerosóis carbonosos deriva das características químicas e da larga área específica das partículas, devido aos defeitos estruturais. Nos microcristais grafíticos existem muitos elétrons desemparelhados que funcionam como centros ativos na adsorção e reação catalítica dos poluentes gasosos. A presença destes aerosóis na atmosfera associa-se também o escurecimento de monumentos devido à deposição de fuligem e à redução da visibilidade como consequência das propriedades de absorção da radiação luminosa. As principais fontes de aerosóis carbonosos são encontrados pela queima de biomassa e de combustíveis fósseis e pela oxidação atmosférica de compostos orgânicos voláteis, biogênica ou antropogenicamente produzidos. Outro emissor de aerosóis atmosféricos são as poeiras do solo, onde as principais fontes ficam sediadas no hemisfério norte, particularmente na África, e um pouco no hemisfério sul, destacando apenas o deserto australiano.
Apesar da contribuição natural ser considerada preponderante, tem vindo a ser demonstrado que o reenvolvimento dos solos nas atividades agrícolas pode constituir 50% das emissões globais, principalmente em anos de estiagem e ventosos. As propriedades ópticas das poeiras constituem também uma área de estudo com importância crescente, dado que a dispersão ou absorção da radiação solar pelos constituintes silicatados podem contribuir para as alterações climáticas globais. Outro sim são as emissões vulcânicas, pois os vulcões são fontes esporádicas relativamente importantes de aerosóis. Estima-se que a atividade vulcânica seja responsável pelo lançamento para a atmosfera de 15 a 90 teragramas ao ano de partículas. Uma fração importante das partículas produzidas por estas fontes apresenta dimensões bastante reduzidas, como um micrômetro, que é o equivalente a 0,001 milímetro, permanecendo por longos períodos na atmosfera. As erupções vulcânicas têm ainda como consequência o lançamento a elevadas altitudes de enormes quantidades de compostos sulfurosos, principalmente o SO4 e o H2S. Os aerosóis vulcânicos podem ainda atuar como núcleos de condensação de partículas de gelo na alta troposfera, interferindo, desta outra forma, no balanço radiativo terrestre. Calcula-se que as erupções vulcânicas das últimas décadas tenham provocado um arrefecimento global de 0,1 a menos 0,5 graus Celsius. Ademais, outro fator de aerosóis atmosféricos são as partículas de sal marinho. A formação de aerosóis marinhos é consequência do arrebentamento de bolhas de ar nas cristas espumosas das ondas, tal como sucede com as partículas com origem edáfica. O sal marinho apresenta tamanhos variáveis, pelo que os tempos de residência na atmosfera podem oscilar entre alguns minutos e uma semana. O sal marinho contribui positivamente para a dispersão da luz e para o aumento dos núcleos de condensação de nuvens em atmosferas remotas de regiões marinhas onde são desprezáveis outras fontes de matéria particulada, especialmente em áreas com ventos fortes. As partículas do modo de acumulação são mais numerosas do que o que anteriormente se supunha. Dando continuidade ao que nosso colega Wilson explicou, por acaso muito bem, agora eu vou apresentar para vocês as fontes secundárias. Então, gente, uma grande parte dos aerossóis, eles resultam, não basicamente, porque esse processo é bem complicado, de um mecanismo de nucleação e condensação de produtos gasosos. E eles podem se constituir principalmente em três categorias: aerossóis de sulfato, aerossóis de nitrato e aerossóis orgânicos secundários. Dando continuidade, vou apresentar para vocês agora os aerossóis de nitrato. Eles derivam da oxidação e neutralização de compostos de NO e NH3, que são naturalmente emitidos ou são resultantes de atividade humana. Além disso, gente, os aerossóis de sulfato, eles podem ser constituídos por sais de enxofre, formado nas gotículas das nuvens e dos nevoeiros. E nessas gotículas, o ácido sulfúrico, ele pode estar totalmente ou quase lá neutralizado por substâncias alcalinas igualmente solúveis em meio aquoso. E logo após isso, os sais de enxofre dissolvidos, eles podem permanecer em suspensão na atmosfera após a evaporação da água das gotículas, ou seja, quase que virar uma nuvem de sal de enxofre. Eu tenho certeza que a galera toda que está aqui deve estar se perguntando como que se produz um aerossol. E não, esquece essa palavra, não é nada básico. Mas pode ser através da nucleação homogênea heteromolecular. É até difícil de falar. Do ácido sulfúrico, que em condições de supersaturação do precursor, a colisão entre moléculas origina núcleos estáveis que se combinam com outras moléculas ou com outros núcleos.
Aí depois desse movimento todo de combinação, molécula com molécula, núcleo com núcleo, núcleo com molécula, eles dão origem a partículas de cerca de 0,1 micrômetro de diâmetro. E a condensação de compostos gasosos com baixa pressão de vapor, a superfície dessas partículas, provoca o seu crescimento e a formação de aerossóis com dimensões de 0,1 a 1 micrômetro. Tá bem, eu falei, mas qual que é a importância, qual que é a utilidade desses compostos de enxofre? Olha, para a gente, não são muitas, eles chegam até a ser tóxicos, mas estudá-los faz com que a gente entenda mais sobre alteração climática, porque esses carinhas, eles têm bastante influência nisso. E tem um grande cientista americano, o Charleston, que ele foi o pioneiro no estudo desse tipo de material. O NH3, ele tem um papel muito importante na neutralização do ácido sulfúrico. Por quê, gente? Porque ele vai transformar o cara num sulfato de amônio. Os óxidos de azoto participam em inúmeras reações de competição. Nessas também intervém o radical OH, que daí vai dar origem ao ácido nítrico. E a condensação do ácido nítrico é promovida pelas partículas que já existiam, e as quais vão atuar como núcleos. As gotículas acídicas formadas desse modo, elas podem ser neutralizadas pelo NH3 biogênico, produzindo sais de nitrato de amônio. Hoje em dia se considera a influência dos aerossóis de nitrato nas mudanças climáticas muito insignificantes em relação ao papel que é exercido pelos sulfatos. Mas a gente não pode relevar isso, porque os cientistas supõem que nesse século mesmo, os níveis de emissões de NO devem triplicar. E por último, mas não menos importante, eu vou apresentar a vocês os aerossóis orgânicos, que são formados por processos de condensação de compostos voláteis emitidos pela transpiração das plantas ou pelos transportes e pelas indústrias. Vale ressaltar aqui que os compostos terpênicos emitidos pelas plantas são quimicamente muito parecidos com as olefinas, de massa molecular inferior, liberada pelos escapes dos carros, dos automóveis. Nesse caso, a formação de novas partículas, ela resulta tanto de mecanismo de nucleação homogênea ou heterogênea, como também da condensação dos compostos sobre partículas que já existem. Nesse último caso, o processo é controlado pela área superficial dos aerosóis que já existem. Como a superfície ela apresenta um máximo para as partículas com tamanho entre 0,1 e 1 micrômetro, a condensação ela se processa, sobretudo, na fração submicrométrica. Uma característica legal dos compostos orgânicos é que eles podem acontecer mesmo quando os precursores gasosos se encontram em concentrações abaixo do nível de saturação. E isso só acontece porque o aerossol orgânico ele é construído por um filme líquido no qual vários hidrocarbonetos se encontram em solução. E a solubilidade da substância condensável na fase líquida, ela pode estabelecer condições de equilíbrio termodinâmico para níveis inferiores aos da saturação. Apesar dos compostos orgânicos voláteis antropogênicos poderem sim serem oxidados para formar matéria particulada, são só os compostos aromáticos que produzem quantidades significativas de aerossóis. Estima-se que no ambiente urbano das grandes cidades, a oxidação de 1 kg de composto aromático contribui para a formação de 30 gramas de partículas. Já as emissões globais de compostos orgânicos voláteis antropogênicos foram calculadas em 109 teragramas por ano, das quais aproximadamente 60% são atribuíveis à utilização de combustíveis fósseis, e o resto disso é atribuído à queima de biomassa. Mas eu acho que está na hora de eu trazer
essas questões levantadas para uma área mais da saúde pública, porque esses compostos, eles interferem totalmente na nossa saúde. Então, vamos lá. A constituição desses poluentes orgânicos secundários, especialmente o nevoeiro fotoquímico, a partir das reações dos compostos orgânicos voláteis com os oxidantes presentes na atmosfera, eles têm muita influência sobre a qualidade do ar. A formação desse material particulado tem muitos efeitos, como a redução da visibilidade e também da interferência na dispersão da luz. Por isso que quando a gente tem uma visão aérea de uma grande cidade, ou até mesmo quando a gente está na rua, a gente vê aquela fumaça escura, não consegue ver direito, enfim. E por outro lado, a fração inalável das partículas atmosféricas pode contribuir para o agravamento das doenças pulmonares, obstrutivas e, inclusive, ser vinculada para a corrente sanguínea ou sistema linfático. Além disso tudo, esse material pode ser transportado para os órgãos mais afastados dos pulmões e exercer uma ação prejudicial sobre eles. Eu queria aproveitar para falar aqui de alguns grupos de compostos orgânicos nos aerossóis atmosféricos. Nos estudos feitos até hoje foram identificados vários compostos orgânicos nas emissões primárias dos aerossóis. Só que nesses inúmeros estudos foi possível identificar constituintes que representam apenas 10 a 40% da massa de carbono orgânico, dependendo das fontes emissoras. E apesar do conhecimento da composição molecular da matéria orgânica particulada ter aumentado significativamente, a complexidade da mistura é tal que os compostos marcadores ainda são necessários para avaliar as várias fontes desses aerossóis. As principais classes de compostos orgânicos encontrados nos aerossóis atmosféricos geralmente são os alcanos, alcenos, aldeídos, cetonas e cetonas cíclicas, lactonas, esteranos, esteróis, ácidos aromáticos e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. E assim, algumas medições de compostos orgânicos particulados mostram que em áreas rurais, boa parte é constituída por espécies oxigenadas e derivados tepérnicos característicos não só da vegetação, como também de inseticidas. Já nas atmosferas urbanas, os iso e anteisoalcanos foram correlacionados com o fumo do tabaco, mas ainda assim predominam os compostos com origem petrogênica e pirogênica, se destacando os hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, que são constituintes cíclicos associados às emissões dos veículos motorizados. Os aerossóis atmosféricos, eles são de grande interesse nos estudos do clima e também são importantes indicadores de poluição natural ou induzida pelas atividades antrópicas. Sim, Lucas, eles representam componentes importantes dos ciclos biogeoquímicos e participam na química heterogênea que afeta os gases vestigiais na troposfera e estratosfera. E vocês sabiam que nos últimos séculos, principalmente nas últimas décadas, registrou-se um avanço científico muito grande na caracterização dos aerossóis atmosféricos, esclarecendo-se as fontes, transformações, destinos e interações com a radiação. E graças a essas informações sobre a distribuição da matéria particulada, que foi possível realizar estimativas das suas concentrações dependendo dos processos físico-químicos que estão na sua origem. Mas, mesmo assim, existem dificuldades analíticas e a complexidade dos componentes presentes tem limitado a obtenção de resultados esclarecedores. Mas é importante salientar que é através de trabalho de campo que a gente consegue melhorar o conhecimento da composição orgânica dos aerossóis atmosféricos, considerando assim a contribuição primária de fontes biogênicas e antropogênicas, além da formação secundária de produtos por oxidação de compostos orgânicos voláteis. E infelizmente chegamos ao fim, pessoal. Muito obrigada por escutar o nosso podcast GeoInfo. Esperamos que tenham gostado muito do nosso episódio especial. Bem, pessoal, se tiverem alguma dúvida, deixem no chat que vamos responder vocês. Agradeço a todos vocês por terem nos ouvido até aqui e até a próxima. Tchau!